Olha, é tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar, né? O fato é que há tantas provas também, como a gente assistiu vídeo, outras declarações, ações do Bolsonaro por WhatsApp pressionando a liberação, está fartamente documentado. Já está praticamente provado, pelo que é público, que a gente tem aí pelo menos dois crimes. Um é descaminho, a gente brinca de contrabando, etc., mas o termo jurídico é descaminho, tentar entrar ilegalmente, né? Com produto no Brasil sem declarar, enfim, né? Contrabando é quando esse produto é ilegal também. E o outro é peculato, ou seja, se apropriar de um bem público para fins particulares, né? Como se de fato é um presente para a primeira-dama, etc., o fato do Bolsonaro ter se apropriado tanto das abotoaduras, né, dos outros presentes, quanto da tentativa de se apropriar desse, constituiria um desvio de patrimônio público para uso particular. Então, isso está evidente, todas as provas estão aí, né? Esses depoimentos são formalidades, essa investigação da Polícia Federal, porque, no fundo, o que interessa é saber por quê, que é o que o Davi vai poder conversar com a gente depois. Qual é a questão? O que te chama a atenção nesse fato, né? O valor. Somando a abotoadura, o rosário, essas joias que seriam para Michele, mesmo que essa versão seja legítima, isso dá em torno de 17 milhões de reais no valor dessas joias. Isso está fora de qualquer bom senso da diplomacia governamental, enfim, internacional. Um repórter do UOL fez um levantamento hoje no site do governo dos Estados Unidos, os presentes que o Donald Trump recebeu, inclusive da Arábia Saudita, na sua posse, individualmente eles não são uns R$100. Ninguém dá um valor por mais estima. Bom, dificilmente o Bolsonaro seja um grande líder internacional, né? A gente passou 4 anos vendo ele no cantinho dos encontros do G20, sendo desprezado pelos outros líderes, etc. Então não tem nada que justifique esse valor. E aí a pergunta é, por que, então, se de fato são presentes, por que nesse valor? E por que entrar dessa forma? Por que não registrar, né? Isso está completamente fora, completamente, no mínimo, antiético. E aí eu reafirmo, tem aí pelo menos 2 crimes comprovados por todas as imagens que a gente tem. Agora, as consequências. Primeiro, para o PL, né? O PL, no fundo, Conde, e nossos ouvintes e espectadores, espectadoras, o PL sabe, assim como uma parte do PT, uma parte da classe política, que muito provavelmente o Bolsonaro seja declarado inelegível ainda esse ano pelo TSE, pela forma como o processo tem andado ali, pelos boatos de bastidores, etc. E o PL tem um plano B, que na verdade é o plano A, que é apostar na Michele Bolsonaro. Porque, no fundo, ela é, digamos, mais autônoma, mais independente, fala com o setor que o Bolsonaro não consegue dialogar, o público feminino, ela é mais evangélica do que ele, né? O Bolsonaro sempre foi um evangélico de mentirinha, então garantiria, na impossibilidade do Bolsonaro concorrer a qualquer eleição, ela larga, né, com o sobrenome Bolsonaro e com essas outras vantagens, ela é muito mais empática, por mais que a gente não goste dela, do que é a truculência do Jair Bolsonaro. Então, esse ativo eleitoral o PL queria contar, e agora o tema das joias lambuza também a Michele Bolsonaro, né? Ela também não conseguiu dar explicações convincentes, e com isso o PL suspendeu por hora a turnê que eles pretendiam fazer por municípios, tinha uma grande cerimônia de recepção dela, de iniciar essa turnê da Michele Bolsonaro pensando nas eleições municipais. Mas ela continua sendo a grande solução do PL, inclusive para resolver um outro problema, o Jair Bolsonaro e seus filhos. Ela não está envolvida em rachadinha, não que a gente saiba até agora, é desafeta do Carlos Bolsonaro, que é um problema para qualquer lugar que ele vá. Então, ela continua sendo o plano A do PL, mas agora inviabilizado. É bom para o governo Lula? É bom, porque depois de todas as semanas desse ano o governo está em permanente tiroteio, seja com militares, seja com golpistas, seja com o mercado financeiro, digamos, o governo Lula ganhou uma folga essa semana. Mas ganhou em partes, agora vem a parte ruim. Desde o episódio que a gente até comentou na semana passada sobre a nomeação dos conselheiros da Petrobras, a direção do PT está inconformada e impaciente com o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, que é do PSD. E um dos motivos foi esse da nomeação
de gente do Centrão, de bolsonaristas, para o conselho da Petrobras, que depois foram desfeitos. Mas o principal motivo é que o Alexandre Silveira manteve vários auxiliares desse almirante Bento Albuquerque dentro do Ministério das Minas e Energias. E há uma avaliação do PT de que o Bento Albuquerque continua sendo uma espécie de eminência parda, ou seja, que algumas decisões do Ministério continuam passando por ele ou por pessoas do entorno dele. Qual é o problema? Assim como a gente viu com o ministro Juscelino das Comunicações, enquanto o Lula não conseguir ter o controle do Congresso, ele não pode fazer uma reforma ministerial, não pode dispensar esses ministros, não pode, em especial o PSD, que é um partido, uma legenda complicadíssima, e que a gente viu como eles têm crescido naquele vácuo deixado pelo PSDB. Né? O Kassab consegue a engenharia de estar no governo Tarcísio em São Paulo e ser da base governista ao mesmo tempo, né? de não ter optado nem pelo bolsonarismo nem pelo lulismo e não ter saído em baixa das eleições em nenhum sentido. Né? Então, é uma engenharia complicada. Quanto mais fica sujo para o Bento Albuquerque, mais fica sujo para o Alexandre da Silveira e pior para o governo, e em especial para o Lula, que não gostaria de mexer nos seus ministérios nesse momento, né? Mas o fogo amigo também não ajuda nesse sentido.